pessoal, tudo certo com todos? Espero que estejam todos bem. Então hoje a gente vai começar um assunto novo na sequência dos nossos conteúdos, que é sobre a indústria brasileira. O ano passado vocês já viram o assunto indústria, só que agora a gente vai dar uma ênfase na parte do Brasil e de Santa Catarina. Então, para a gente começar a indústria brasileira, a gente vai começar com um contexto histórico. Para a gente poder dar início ao a esse assunto, tem que voltar um pouco no tempo para poder entender a situação de como é que surgiu a indústria dentro do Brasil. Então, a gente começa com um período que é chamado de período de proibição, na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Durante esses 3 séculos, nós éramos proibidos, né, o Brasil era proibido por Portugal de produzir algum tipo de produto industrial. Então, nós tínhamos que comprar, principalmente de Portugal, que era a nossa colônia. Então, a gente exportava, isso aí é a DIT, né, que é a Distribuição Internacional do Trabalho, que na época funcionava, daqui saía a matéria-prima e os produtos manufaturados que já tinham sido transformados, a gente era obrigado a comprar de Portugal. Esse era o acordo econômico que nós tínhamos vigente na época, enquanto éramos colônia de Portugal. Durante esse período, o que se desenvolveu dentro da economia brasileira foi a agricultura. Então, durante esse período, entre 1500 até 1800, 1850 mais ou menos, o que se desenvolveu em grande quantidade aqui no Brasil foi a pecuária, a agricultura. E a pecuária também, e depois a mineração. Então foi nessa ordem, primeiro a agricultura. Então os portugueses aqui chegaram, primeiro eles extraíram todo o pau-brasil para levar para a Europa, e depois nas terras onde estavam plantados esse pau-brasil, eles plantaram açúcar, né? A cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que na época o açúcar feito na Europa era produzido de beterraba branca. Até hoje ainda alguns países utilizam esse tipo de açúcar. Só que o açúcar feito da cana-de-açúcar, ele é mais claro, ele é mais doce e é mais barato. Então, com a produtividade maior aqui no Brasil, então eles plantaram a cana-de-açúcar. Então, a primeira fase econômica que a gente passa foi do ciclo da cana-de-açúcar. Depois é que vem a pecuária e, por último, vem a mineração. Então, dentro desse contexto histórico, a gente não tem nada que nos leve à indústria. Então, lembrando sempre que o Brasil, ele foi uma colônia de Portugal, e o tipo de colonização que Portugal escolheu para o nosso país foi de exploração. Existem 2 tipos de colonização: a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Os Estados Unidos, por exemplo, foi colônia da Inglaterra. Só que quando a Inglaterra chegou nas terras que hoje é os Estados Unidos, eles tiveram a forma como eles chegaram e cuidaram da terra foi diferente da visão que os portugueses tinham quando chegaram aqui no Brasil. E os espanhóis também na América Latina toda. Quando eles chegaram aqui, eles quiseram explorar as terras, tanto a Espanha quanto Portugal. E lá nos Estados Unidos foi diferente. Lá eles não tinham a intenção de explorar apenas, eles queriam povoar. Então, as pessoas que vinham para os Estados Unidos da Inglaterra, eles tinham a ideia de que aquele lugar era a sua nova casa. Então, eles teriam que cuidar. E aí, como eles vieram com essa ideia, eles já vieram com a ideia de que a indústria deveria ser incentivada naquele lugar. Por isso que os Estados Unidos hoje têm todo o potencial industrial diferente do nosso. Porque quando a indústria brasileira começa a surgir, os Estados Unidos já está há muito mais tempo na frente da gente. Então, a nossa industrialização, o nosso processo de industrialização, ele é bem mais tardio do que de alguns outros países. Porque nós estávamos no período de colonização e o tipo de colonização escolhida por Portugal foi a de exploração. Aí, durante a época que o Brasil foi colônia de Portugal, até depois de ter
tido a independência de Portugal, nós tivemos um período onde tinha uma maneira diferente de dividir a economia brasileira. Essa divisão diferente era através de arquipélagos econômicos. Arquipélago é uma reunião de ilhas. O que é uma ilha? Ilha é um pedaço de terra cercada de água por todos os lados, ela está isolada. Então, o arquipélago econômico, eles usam esse termo na economia justamente para isso, porque aquele lugar ele está isolado do resto da economia do país. Então, nessa época, entre a época que o Brasil era colônia até a sua independência, e um pouquinho de tempo depois, até 1930, mais ou menos, quando o Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, nós vamos ter uma nova era de industrialização. Então, desde a época do colonizamento, da colonização, 1500, até o surgimento do presidente Getúlio Vargas assumir o poder, nós tivemos um período de colonização e da economia brasileira dividida em arquipélagos. E esses arquipélagos, eles eram divididos por regiões. Então, na região norte, por exemplo, eles produziam a borracha através da exploração das seringueiras. E para onde é que ia essa borracha? Para fora do Brasil. Então, o Brasil era um país exportador. Tá? A gente não importava coisas, a gente exportava apenas. Na região Nordeste, a principal ciclo econômico lá era através da cana-de-açúcar. Até hoje é um pouco de cana-de-açúcar. O maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil é a região Nordeste até hoje. Então, eles tinham essa ilha econômica aqui no Nordeste, onde eles produziam a cana-de-açúcar e iam para fora, né, exportavam para outros países. Depois tinha a ilha do café, o arquipélago econômico do café, que se resumia dentro da região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Até hoje ainda é o maior produtor de café, mas na época era muito importante e ele era o maior produtor de café no mundo. Hoje ainda é o maior produtor de café do planeta, só que a maior parte da produção de a cafeeira do Brasil era exportada, não ficava aqui no Brasil. E a última ilha econômica que a gente tinha era a parte sul, onde se produzia muita carne, principalmente no Rio Grande do Sul e na Serra aqui catarinense, tinha muito boi, e aí essa carne eles salgavam e formavam o charque, que era exportado também. Então, durante esse período, de 1500 até 1930, o Brasil era um país agroexportador, tá? Então, guardem bem essa palavra. A gente produzia, a maior parte da economia brasileira até 1930 vinha do setor primário, principalmente da agricultura, no caso desses três aqui, e do charque. Aqui nós tínhamos o extrativismo, né, a borracha. Então, todas as economias que nós tínhamos em grande quantidade no Brasil vinha do primeiro setor, o setor primário, pecuária, agricultura e extrativismo. Então, tá aqui, ó, sua economia se baseava no setor primário. Por isso, assim, como o Brasil ele teve essa independência tardia também de Portugal, e enquanto nós éramos colônia de Portugal, o Brasil era proibido de ter atividade industrial, certo? Era a época das proibições, tá ali, ó, período de proibição. Então, o Brasil era proibido de produzir qualquer tipo de atividade industrial, somente agrícola e pecuária. E aí, nós dependíamos muito da tecnologia de outros países para poder produzir as nossas coisas. Mesmo depois que o Getúlio Vargas assumiu, que foi o primeiro presidente que incentivou realmente o crescimento da indústria brasileira, nós apresentamos muita dependência tecnológica. Por quê? Porque nós estávamos atrás dos outros países. O Brasil ele só vai aparecer dentro do campo industrial mundial a partir de 1930. E vocês já estudaram e já viram, tanto em geografia quanto história, que o mundo, até 1930, já tinha passado por duas revoluções industriais. Então, a primeira revolução industrial
foi em 1750 lá na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial foi em 1850 também na Inglaterra. E aí em 1950 nós tivemos a terceira Revolução Industrial. Em 1950, 20 anos depois que a indústria é colocada em consolidação aqui no Brasil. Então nós estamos num período de transição entre a segunda e a terceira revolução. Nisso, outros países já estavam desenvolvidos há muito mais tempo. Por isso que nosso tipo de indústria é chamado de tardia. Não só no Brasil, como em vários outros países no mundo, também entraram no setor industrial muito mais tarde do que os outros, apresentando também essa dependência tecnológica. E nós vamos herdar essa dependência tecnológica até os dias de hoje. Tanto que os equipamentos mais modernos, principalmente de eletroeletrônico, o Brasil ainda não tem uma tecnologia suficiente para poder competir com outros países como Coreia do Sul, China, Japão. Tanto que esses equipamentos eletroeletrônicos hoje ainda nós somos obrigados a importar, por isso que são tão caros. Telefones celulares, por exemplo, computadores, videogame, tudo isso vem de fora e o preço aqui é muito maior porque a gente não tem tecnologia suficiente para competir com a deles. E nós também, na época, quando o Brasil começou a querer se tornar um país industrializável, a gente dependia muito do mercado externo. Então, nós precisávamos do dinheiro dos outros países para poder crescer. Ainda essa situação que está colocada aqui para vocês são as características que o Brasil se encontrava em 1930 e nós estamos em 2020. Então, 90 anos depois, a nossa realidade não mudou muito. Nós temos uma indústria hoje no Brasil, não é tão avançada quanto alguns países, porque tem alguns países que estão muito na frente da gente por conta dessa proibição toda que o Brasil teve em relação a Portugal. Então, durante esse período de 1808 a 1930 é chamado de primeira fase industrializada brasileira. Então, ainda nós tínhamos um período, nós ainda estávamos, éramos colônias de Portugal, mas aí já estava começando a soltar um pouco as rédeas em relação à economia brasileira. Então, durante esse período, a produção cafeeira era a principal dentro do Brasil e era cultivado principalmente em São Paulo, no Rio, Espírito Santo, pouco em algumas áreas de Minas. Então, era principalmente na região sudeste. Como nós produzíamos muito café, eles foram obrigados a fazer aberturas de portos e ferrovias para que exportassem e levassem esse café que era produzido em São Paulo até o Porto de Santos. Então, ou no Rio de Janeiro até o Porto de Santos, ou em Espírito Santo, ou em Minas até o Porto de Santos. Então, eles foram obrigados a abrir ferrovias para que levassem essa produção de café até os portos. Então, foi nessa região que começou a crescer esse tipo de meio de transporte. Também durante esse período, um ministro da economia da época, chamado Alves Branco, criou uma tarifa que ficou conhecida como Lei Alves Branco. O que se tratava essa tarifa? Era uma tarifa alfandegária. O que é uma tarifa alfandegária? Quando um produto chega num país, ele tem que pagar um pedágio de entrada. Isso é a tarifa alfandegária. Então, ele criou essa tarifa que aumentou as taxas de importação para a casa dos 30%, quando não havia similar no nacional, e para a casa dos 60% quando havia produto similar. O que significa isso? Então, para que o Brasil nessa época pudesse comprar algo de fora, ele teria que pagar 30%, a indústria ou o produtor lá dos Estados Unidos, por exemplo, se ele quisesse vender ferro para o Brasil, ele teria que pagar 30% do valor total que fosse vendido para o governo brasileiro.
se caso não tivesse nenhum similar no nacional. Se caso o produto que foi comprado de fora fosse produzido aqui no Brasil, ele teria que pagar 60% para vender o produto aqui, porque já tínhamos um produto igual aqui, só que alguém queria comprar de fora. E para fazer essa compra teria que pagar 60%. Então essa lei, ela fez com que a importação diminuísse bastante aqui no Brasil, fazendo com que a indústria começasse a crescer e produzir para manter a demanda toda que o consumidor brasileiro precisava de alguns produtos. Não poderia comprar de fora porque saía muito caro, então as indústrias começaram a fazer aqui dentro do Brasil. E aí começaram algumas indústrias. Uma das primeiras indústrias que surgiram foram as indústrias têxteis, que receberam bastante incentivo fiscal, porque precisavam de tecido para fazer vários tipos de coisa. E aí o governo começou a incentivar através de incentivos fiscais, pagamento de menos impostos e outras atividades que incentivassem a produção desses produtos têxteis. E algumas das principais indústrias se localizavam aqui em Santa Catarina, que até hoje elas existem, principalmente na região de Joinville e Blumenau. Então, a Lepper, que é de Blumenau, ela nasce em 1907, então é bem durante esse período de transição que o Brasil estava tendo. A Doller também é de Joinville, que ela produz cama, mesa e banho, assim como a Lepper, é mais antiga ainda. Aí surge a Hering, em Blumenau, que até hoje ela existe. Foi a primeira indústria têxtil brasileira a exportar os seus produtos, isso lá em 1964, então vai levar um tempo para ela exportar, mas ela já desponta como sendo a primeira indústria têxtil brasileira que conseguiu vender lá fora depois de um tempo, porque ela foi uma das primeiras empresas a serem construídas aqui no Brasil. Então aí teve algumas outras indústrias que surgiram nesse período no nosso país. Então o Porto de Santos, por exemplo, como eu falei, ele foi criado principalmente para vender, para poder mandar para fora a produção de café, principalmente de café, mas também levava outros tipos de produto que o Brasil produzia na época. A Gerdau, que é de aço, a Votorantim, também, que é de construção civil, e o Porto de Itajaí, aqui em Santa Catarina, também foi inaugurado em 1914, justamente nesse período em que o Brasil estava começando a dar os seus primeiros passos dentro da industrialização mundial. Então nós ficamos por aqui para não ficar muito extenso o conteúdo, e a partir da semana que vem a gente vai ver as outras fases que a indústria brasileira passou, certo? Um beijo para todos, sinto saudade de todo mundo, espero que estejam todos bem. Um beijo!